Olá, pessoal. Vamos continuar mais uma aula. Vias permanentes, seus componentes, trilho longo. Como nós já sabemos, a temperatura varia na via dos trilhos e ele tende a sofrer alteração no seu comprimento. Quando a gente está falando de um trilho que apresenta uma dilatação, é que eu tenho um aumento de temperatura em função da temperatura de assentamento. Tendo esse aumento de temperatura, eu vou ter uma força normal que vai atuar nesse trilho. Se a temperatura for no sentido contrário, ou seja, quanto é a temperatura menor, eu vou ter contração. E o que nós vamos estudar é o limite de um trilho ser de barra longa ou um trilho ser de barra curta. E só conseguimos isso, nós conseguimos essa evolução a partir do instante em que todos os trilhos tiveram a sua emenda através de solda e a técnica de soldagem melhorou para poder trabalhar com esse conceito de trilhos em barras longas. E também pela melhora da dormentação. Então vamos pensar nesse exemplo aqui. Se eu tenho uma barra L e eu tenho um aumento de temperatura. Então, a variação de temperatura em função da de assentamento, ΔT. O que vai acontecer? Vai ter uma força reativa, que nós chamamos de N, no sentido contrário à dilatação. Nós podemos igualar ΔL, a variação do comprimento do trilho em função da temperatura, da variação de temperatura, vai ser igual à variação do comprimento do trilho em função do esforço N, que é uma força reativa. Vimos também que N é dado pelo módulo de Young, a área S do trilho, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. E a tensão, que é a força N dividido pela área S, vai ser igual a E alfa delta T. Temos aqui uma tabela e algumas considerações. O alfa é 11/10 a menos sexta, o módulo de Young 2,1 vezes 10 a sexta, variação de temperatura de 30 graus. O que a gente pode observar é que para cada trilho listado aqui, com as suas respectivas áreas, eu tenho um esforço N e tenho uma tensão. Esse esforço N é dado por 2,1/10 a sexta, a área, se eu tiver, por exemplo, com o trilho TR50, 64,2, alfa, 11 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura de 30 graus, vai me dar um esforço de 44,5 toneladas. Lógico que o resultado aqui, como as unidades que eu estou trabalhando é quilos, vai dar em quilos, que eu transformo em toneladas. Agora, o que é importante a gente ver? Que se eu pegar cada trilho que sofreu uma variação de temperatura de 30 graus, todos com o mesmo material, e dividir pela área S de cada um, a seção de cada trilho, eu vou ter a tensão constante. Contenção das barras. Aquela contenção lateral, que no modelo matemático era um engaste, vai ser feito por esse LD. LD é a zona de respiro dessa barra. Então, se eu pegar o comprimento total dessa barra, eu sei que o LD vai ser a sua área S, módulo de Young, coeficiente de dilatação, variação de temperatura, e aparece um termo aqui, que é a resistência da tala, ou seja, a resistência da ligação de uma barra com a outra, depois do comprimento L, que é a tala de ligação. Muitos autores consideram esse valor muito baixo, na fórmula geral ele aparece valor R. O trilho é considerado longo quando o L, o seu comprimento, é maior ou igual a 2 vezes a zona de respiro. Ou o trilho é considerado curto quando o L é menor que 2 vezes a zona de respiro. Eu calcular a movimentação da extremidade da barra do trilho na zona de respiração. Então, existe uma
movimentação, de compressão ou de tração, e essa movimentação é dada pela letra U, que é dado por essa equação, onde Rzinho aqui é a resistência por método, dado por método linear. É a resistência do trilho que está fixado através dos retensores nos dormentes. Vamos fazer um exemplo de um trilho de 1.000 metros. A área S de 70 centímetros quadrados, está aqui os coeficientes de dilatação, o valor do módulo de Young, o R adotado como zero. Dados do clima, temperatura mínima local é de 0 graus e a máxima de 60. E a temperatura de assentamento 25. A fixação apresenta um valor R de 400 kg por metro de retenção. Vamos primeiro construir o diagrama de tensões máximas de tração e compressão para ver o que acontece. Então, o primeiro caso, se eu tenho uma variação de temperatura máxima, que vai ser dado pela temperatura de assentamento menos a temperatura máxima, isso daqui vai dar menos 35 graus. Esse menos significa que quando eu tenho uma temperatura maior do que de assentamento, eu vou ter compressão na peça. Então, sinal negativo de compressão. A tensão vai ser, fazendo as contas, de 845,25 quilos por centímetro quadrado. O sinal negativo representa a compressão. Se eu seguir, o comprimento dos deslocáveis máximos nas extremidades. Então, olha, como o R é zero, eu não tenho um salto aqui, ele sai do zero aqui. Calculando o LD, que é dado em função por esta fórmula, substituindo todos os valores encontrados, enfatizando que o R foi dado de 400 kg por metro, eu vou chegar numa zona de respiro de 147,9. Substituindo aqui o valor da zona de respiro, eu vou ter o valor do deslocamento das extremidades na ordem de 30 milímetros. Em 1.000 metros eu tenho 30 milímetros. Como eu disse, que não depende do comprimento. Se isso daqui for diminuindo, até chegar em 2 vezes LD, o deslocamento vai ser o mesmo em função para essa variação de temperatura. Se eu trabalhar no outro patamar, ou seja, a temperatura mínima de 0 graus, eu vou ter uma temperatura, uma variação de 25 graus Celsius, aí no caso de tração, que tem uma diminuição no tamanho da barra, eu vou ter um esforço de tração segurando essa barra. A tensão vai ser calculada e dá 603 de tração, o comprimento 105,66 e o deslocamento de 15 milímetros. Aí a pergunta que eu faço, calculamos lá 147, calculamos aqui 105, qual que eu vou usar? E isso daí nós temos que pensar um pouquinho. Imagine que quando eu assento isso daqui, a minha temperatura local é de 25. Se eu substituir 25 de assentamento no menos a 25 a temperatura local, eu vou ter uma variação de temperatura zero. Se é zero, não vou ter tensão na barra. Legal, eu estou assentando a barra na mesma temperatura. Eu não vou ter essa zona de respiro, porque aqui vai dar temperatura até ter zero, vai dar zero e não vou ter deslocamento nenhum. Então, eu tenho que pensar que essa zona de respiro é a quantidade de retensores que eu vou ter que colocar, em 105 ou 147. Sempre pensar aí no máximo. Porque quando eu tenho a máxima temperatura, eu tenho essa aí 147, alguma coisa. Quando essa temperatura está mais próxima de assentamento, o deslocamento é zero, o L vai ser zero e a tensão vai ser zero. Então eu tenho que preparar o meu trilho para a zona de respiro ser a máxima entre os dois cálculos. Se eu tiver uma temperatura neutra, vamos fazer um exemplo para entender. A temperatura máxima que eu tenho é 60, a mínima é 0, a média vai dar 5, 30. Eu tenho que pensar, então, numa temperatura neutra.
que eu faço? Então, a regra manda você, solicita que você aumente 5 graus a temperatura média e faça uma variação. Então, se eu aumentar 5 graus, eu vou pensar em 35. Se eu fizer mais ou menos 35, eu vou ter de 30 a 40. Então, quando eu tenho 30, é a temperatura mínima que eu vou utilizar, e vou analisar daqui para a temperatura máxima, eu vou ter uma variação de 30 graus de compressão. Se eu pegar isso daqui e somar 5 graus, eu vou ter 40. Então, para chegar no zero, eu vou ter uma tração de 40 graus. Então, da temperatura que eu estou trabalhando, eu vou utilizar um intervalo, tá, para conseguir chegar nesse valor. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tenho. Obrigado, abraço, boa semana.